Eu gostaria de agradecer a presença do Sargento Jones, do Soldado Rodrigues, o outro é Ivan, isso? Ivan, sejam muito bem-vindos vocês na nossa casa, na nossa cidade, e que vocês possam contribuir aí com o Sargento, com os outros companheiros, para continuar aí, né, nos ajudando nesse trabalho de segurança que é muito importante para nós, né? A gente sempre conversa com o Sargento Jones, não é questão de sair por aí punindo todo mundo, mas é uma questão de vigilância, de acompanhamento, de estar junto. Então que vocês se sintam em casa, precisando dessa casa, ela está à disposição. A gente tem a nossa secretária aqui todo dia trabalhando, pode chegar, pode falar com ela. E a gente mora, no meu caso, no bairro dos Melos, né, o primeiro bairro, eu e a Vera aqui, tem o Zeneco. A gente está por aí, precisando de alguma coisa, pode falar com a gente também. Mas o sargento sempre conhece o nosso trabalho e essa parceria é muito importante que o senhor colocou aqui, sargento, para o bem do nosso povo, né? Porque assim como a polícia, a Câmara de Vereadores, a Prefeitura, a gente trabalha para o bem comum do povo, né? É claro que se a pessoa estiver agindo de má fé ou erradamente, vai ser punido dentro da lei, mas a proteção para aqueles que trabalham para o bem, para viver cada vez melhor. Então a gente fica muito feliz com a presença de vocês, vai ajudar bastante, porque a demanda aqui é grande. O município é grande e sempre tem, né, que dar atendimento lá para o bairro do Centro, dos Pintos, dos Borges, e a gente vê que fica às vezes desprotegido aqui. Então isso vai ajudar bastante. Se sintam em casa, sejam muito bem-vindos em Piranguçu. Solicito, dando continuidade aos nossos trabalhos, solicito ao senhor secretário que leia a matéria do expediente. Ofício número 136 de 2024. Gabinete, a Câmara Municipal de Piranguçu, projeto de lei, crédito especial fomento cultural, 12 de novembro de 2024. Prezado senhor presidente da Câmara de Vereadores, pelo presente, venho através deste, cumprimentando-o cordialmente, servimos-nos do presente para encaminhar a Vossa Excelência o seguinte projeto de lei com a devida mensagem de encaminhamento. Dispõe sobre a alteração do plano plurianual do município para o quadriênio 2022-2025 e autoriza o município a abrir crédito especial na Lei 1280 de 2023 e da outras providências. Gostaríamos de solicitar que o presente projeto de lei fosse analisado em regime de urgência, por se tratar de um projeto de interesse público, visando a aplicação dos recursos advindos da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura, que tem por objetivo, através de iniciativa do Governo Federal, apoiar o setor cultural de forma contínua e estruturar o sistema federativo de financiamento à cultura mediante repasses de recursos pela União aos estados, municípios e Distrito Federal. Solicitamos que o projeto de lei, após a leitura e análise, seja, por intermédio de Vossa Excelência, enviado ao plenário para deliberação em regime de urgência e prioridade. Sem mais, renovamos votos de estima e apreço, subscrevo-me e coloco-me à inteira disposição para quaisquer esclarecimentos. Atenciosamente, Ricardo Martins de Araújo, prefeito municipal, Piranguçu, 12 de novembro de 2024. Concedo a palavra pela ordem aos senhores vereadores. Gostaria de justificar a ausência do vereador Luiz Procópio, tratamento de saúde, e do vereador José Maria, que está acompanhando a esposa em Poços de Caldas. Vereador Benedito Pereira. Boa noite, presidente, aos nobres colegas, aos presentes hoje aqui. Presidente, gostaria de deixar claro para toda a população aí, referente às minhas faltas aqui, que o presidente comentou que era a respeito de serviço até. E quero deixar claro a toda a população que veio algumas pessoas perguntar para mim referente ao meu pagamento, né? Então,
fui conversado com o presidente, com a secretária, que nas reuniões que eu não viesse participar, viesse aqui a trabalho, que mais que justo descontar do meu ordenado. E isso está aqui nessa casa, para quem quiser vir aqui ver, que foi descontado todo o pagamento quando eu não estive presente nas sessões ordinárias dessa casa, exceto algumas vezes que eu não vim por motivo de saúde. Então, quero deixar claro para toda a população que vocês não estão pagando o meu salário para mim não estar presente nessa casa. Então, faço justo do meu pagamento quando eu venho a serviço aqui da população. Semana passada que eu não pude vir, presidente, depois eu acompanhei a reunião e vi que a nossa secretária da Saúde, Gláucia, mandou para a nossa Câmara aqui, para essa casa, um ofício dizendo das emendas impositivas nossa. Quero até parabenizar pela agilidade das compras, dos equipamentos que já foram todos comprados, e agradecer mesmo imensamente que já estão todos ou quase todos já funcionando, né, presidente? E pedir para a nossa secretária encaminhar um ofício, Jô, por favor, a Secretaria de Obra e a nossa engenharia referente às emendas impositivas que estão aí referente à Secretaria de Obra para estar mandando aqui para a gente saber em que situação que está, para a gente estar passando para a nossa população. Boa noite, por hoje só. Vereador Edson Alves. Boa noite, senhor presidente, demais colega, presente e acompanhe pelas redes sociais em casa. Quero também dar boas-vindas, né, como o senhor Jonas falou, né, dos 2 soldados que vai trabalhar nessa cidade, né, que seja bem-vindo. Acredito que vai ser muito bom para a nossa cidade, que a nossa cidade é uma cidade segura, né, e você faz um bom trabalho, excelente trabalho, com certeza vai somar cada vez mais. E, senhor presidente, eu só queria fazer um comentário, né, a respeito lá da valeta do meu tio lá, da rua, né, e eu não sei se foi feita a limpeza, porque eu estou chegando agora há pouco de viagem, então já vim para a reunião, então não sei se eu passei por lá para ver se foi feita a limpeza. Então, a indicação foi feita desde janeiro, e eu estou reiterando ela, e está lá do mesmo jeito. Então, como não foi feito, eu peço com urgência para resolver aquilo lá, porque agora a chuva está aumentando, cada vez pior. Então, se puder o secretário olhar isso para a gente lá, resolver esse problema, seria bom. E por hoje só, boa noite a todos. Em relação àquela valeta lá que virou novela, né, deve estar nos últimos capítulos, porque está feia a coisa. Uma moradora de lá me procurou, revoltada, porque foram lá, fizeram a poda, derrubaram tudo dentro da valeta e lá ficou. Isso já está fazendo seguramente uns 8 meses. E o que está acontecendo agora? O mato tampou tudo e corre o risco de um carro cair lá, ou de alguma coisa acontecer, e aí vai ficar feio para a prefeitura e feio, né, para quem está tomando conta, porque é um absurdo, né? São coisas rotineiras que precisam ser feitas. Eu não sei o porquê da demora, né? Nós tivemos alguns contratempos com a máquina, problemas tudo, mas arrumou a máquina, foi fazer a limpeza lá embaixo, não fez a limpeza ali. Tudo é prioridade, tudo precisa, eu concordo plenamente. Mas já faz 8 meses que está pedindo, né? Não é 8 dias. E é uma valeta perigosa, porque o trânsito ali é bastante. Tem um ônibus escolar que passa ali, né, 3, 4 vezes por dia, tem vários carros que passam ali, a gente passa por ali praticamente todo dia. Então precisa urgentemente. Eu vou levar isso ao conhecimento do nosso secretário amanhã, sentar com ele, porque está aí, está pedindo urgência no projeto, mas não atende os pedidos. Então vamos resolver lá para a gente resolver aqui. Vai ser mais ou menos assim para a gente poder resolver esse problema, porque não pode ficar do jeito que está. Está perigoso, cai um carro lá, um carro escolar cheio de crianças, como é que nós vamos fazer? Né? Então é coisa séria, e está cheio de árvore lá, é árvore perigosa, árvore com espinho ainda, para ajudar um pouco, por isso que nem tiraram na época, deve ser isso, né? Mas é uma judiação, porque prejudica a estrada, a água vai enchendo, não tem para onde ir, acaba com o caminho que foi muito bem feito, aquele serviço lá que está aguentando aí quase 6 anos, mas nós corremos o risco de perder tudo. Então nós vamos encaminhar amanhã, de qualquer forma, né, um ofício para o secretário de obra para ele tomar providência urgente.
E parece que, se eu não me engano, a máquina hoje estava com problema, estava tentando arrumar lá, não sei se conseguiu, né? Tá aí o operador, sabe melhor do que eu, né? Então é complicado. Mas chama outra máquina, né? Chamou máquina para fazer limpeza na cidade, chamou máquina para cuidar de outras coisas, então chama. Nós temos um convênio que nós pagamos com a MASP, caro, não é um convênio barato, e a máquina da MASP está trabalhando para outros municípios, não vem ajudar nós por quê? Será que o nosso secretário não pede? Né? É dinheiro do nosso povo que está indo para lá. Então vamos pedir a máquina da MASP para nos socorrer aí, porque está lá para isso, né? Então não vamos contribuir mais. E sempre estão mandando aqui pedindo, né? Vamos renovar o convênio, vamos ajudar, vamos fazer, vamos, com o maior prazer do mundo, mas tem que dar atendimento. Nós estamos com dificuldade de máquina, chama a máquina, nós pagamos, ela vai custar um pouco menos para nós. Ou chama a empresa que contratou aí na licitação para prestar o serviço que nós precisamos fazer. Vereador Edson, permite uma parte? Que já termina esse assunto, né? Então, hoje, inclusive, de manhã, eu liguei no pátio, né, 7 horas, para ver se teria possibilidade de agendar essa limpeza, né? Porque eu falei assim, todas as reuniões o Edson vem cobrando, né? Todas faz tempo já. O secretário me respondeu o seguinte, que essa semana ele vai colocar no agendamento, mas que hoje, inclusive, a máquina estava com problema e estava tentando arrumar. Se desse certo, ele vai colocar no agendamento dessa semana, que eu falei para ele, que o vereador Nildo falou ali, que o carro poderia cair. Não, já caiu. Porque, assim, quem mora lá sabe que tem uma valeta, né? E que você não pode chegar na beira. Mas quem não mora, quando encontra os dois carros, vocês que passaram lá, né? Um vai encostar na beira da cerca e o outro não sabe, quem não é de lá não sabe que ali é uma valeta, porque o mato, ele tomou conta, tá bem, fechou, né? Então quem não mora vai encostar para o outro passar e virou, entendeu? Deu trabalho para tirar lá, ainda foi de madrugada ainda. Porque quem mora, lógico que vai esperar o outro no lado mais seco, quem não mora vai saber o quê. Então eu comentei isso com ele hoje, ele se comprometeu que assim que a máquina estiver pronta, ele vai fazer o agendamento para resolver esse problema. Inclusive, pedi para falar com você, presidente, a respeito de onde colocar lá o material, porque está complicado também onde jogar, né? Vereador José Mário. Boa noite, presidente, colega vereador, boa noite. Boa noite, Ivanildo, assistindo a reunião nossa, né? Ela, o vereador eleito 2025, né, está nessa casa aqui hoje com o Maridé Dominguinho, o Sargento, Zé Paulo, com a equipe sua, uma boa noite. E também uma boa noite a todos que assistem a nossa reunião pela rede social. Presidente, a gente fala muito, obra mesmo, né, então cobrando sobre a Secretaria de Obra também, né. Indo para o bairro da Piranga, a gente tá andando, eu passo ali, tem dia que eu passo até 2 vezes ali. Amanhã, se for possível, estou indo lá de novo. O povo estão pedindo que colocasse um material na estrada. Então ali a gente vê um pouquinho, dentro de 5 minutos, às vezes passa 6, 7, 8 carros ali, é um trânsito de veículo ali, não merecendo os outros bairros, sabe que todos os bairros estão precisando também que colocasse material, mas o bairro da Piranga é um bairro sempre que está correndo muitos carros, está precisando de colocar um material urgente. Sei que está difícil o material, mas conseguir olhar para esse povo lá. E também, né, entrando ali em Pronaf, ali que é a casa que Antônio Minguta, até uma senhora de idade, tem lá, ela usa muito carros aí para se sair à noite. Ali tem o bueiro ali, eu já pedi falei que na reunião, é um bueirinho pequeno, tá lá, fizesse uma mudança daquela mania, substituísse por uma mania maior lá, pode um dia à noite precisar ela sair lá e esse bueiro não conseguir passar ali, que sempre já passou água por cima lá. Então eles estão pedindo pedindo que substituísse essa mania lá. E também a gente vendo a equipe, né, da prefeitura, com o prefeito, iluminando as cidades, as praças, né? E também eu vi o Bairro dos Correinha não foi iluminado. Pedi para ele também colocasse colocasse os enfeites no ponto de ônibus, Bairro dos Correinha, que ele
e ficar muito agradecido, porque é um bairro que não foi feito ponto de ônibus, né? Mas pelo menos enfeitasse nesse final de ano. Então eles estão pedindo com a secretaria olhasse para isso lá. Presidente, bairro do Pedro Vermelho também teve essa chuva, também lá a estrada ficou cheia de buraco também lá, e pedisse para o secretário de obras fizesse uma roçada, ou passasse um material para matar o mato lá, né? E está fechando a estrada lá. Então eles estão pedindo também lá que eu passo direto lá, eles cobram, a gente do bairro, né? A gente é vereador do bairro, fica toda hora, você não vai, tá olhando, vereador, olha o mato, tá fechando a estrada. Eu falei assim, não, gente, de conversa com a secretaria, a gente fala na reunião também, a gente for um par de leis lá, a gente encaminha para eles. No mais, só isso, presidente. Vereadora Áurea Sabrina. Boa noite a todos, aos presentes, sejam bem-vindos. Parabenizo também, né, os 2 soldados que vão estar aqui em nosso município, que eles sejam bem-vindos, que Deus abençoe muito. Tenho certeza que vão fazer um ótimo trabalho, né, assim como o Sargento Jones, faz um excelente trabalho aqui no nosso município. Eu havia comentado na semana passada, né, lá no bairro dos Freires, que estava um bueiro lá que precisava desentupir as manilhas, na semana passada foi feito. Lá na Serra de São Bernardo também, né, foi colocado as manilhas, inclusive acho que foi o Domingos, né, que teve lá. Então, parabenizo aí por esse serviço realizado. Lá no bairro do Centro também, na estrada do Cassino, desbarrancou em um lugar lá, então vai ter que ver o que precisa ser feito, né? Uma contenção, um muro, né? Para eles verem a melhor alternativa para que seja feito lá. E do bairro dos Bentos, né? Alguns moradores têm mandado mensagem, ligado, cobrando para que seja colocado um cascalho lá para eles, né? Em alguns trechos, mas principalmente na subida, que dá acesso à casa do pessoal dos Barrinhas, né, e às demais casas, porque quando chove lá fica muito difícil mesmo para eles tanto subir quanto descer. Então peço atenção da Secretaria de Obras, né, o quanto antes que leve material lá para eles. Sei que tem os demais bairros também, né, que precisam, mas alguns já comentei com o secretário de Obras. E o calçamento dos Borges, né, ainda não foi finalizado, mas está quase. Está ficando muito bom, um calçamento bem bonito mesmo, está sendo bem caprichado, né, tanto o serviço quanto o material, né, um material de qualidade mesmo. Então, agradeço aí também. E a nossa cidade, né, está ficando ainda mais bonita com esses enfeites de Natal. Quero parabenizar aí o prefeito Ricardo e com a sua equipe, né, que está ajudando a enfeitar, né, todos os anos fica muito bonito e esse ano não será diferente. Obrigada, boa noite. Vereadora Vera Lúcia. Boa noite, presidente. Boa noite, nobres colegas. Boa noite aos presentes. Sargento Jones. Ivanilda, seja bem-vinda, né? Ano que vem você estará trabalhando nessa casa, tá? Desejo todo sucesso para você. Conte sempre comigo. Estaremos juntas. E os demais também que forem eleitos. Estou falando com você porque você está presente, né? Agradeço ao Sargento Jones por todo o serviço que vem prestando, né, à nossa população. É um serviço de ótima qualidade. Gente, assim, não tem reclamação, né? E, com muita luta, conseguiu trazer mais esses 2 soldados, né? Porque Piranguçu tem vaga para mais, mas é difícil conseguir que eles venham, né, trabalhar na cidade. E com muita luta, dedicação, o sargento conseguiu que fosse enviado mais 2. E como eu conversei com ele, ele vai tentar lutando para conseguir mais. Que toda vez que tiver a formatura, né, dele, se ele conseguir 2, né, vai acabar completando a vaga aqui de Piranguçu, que se eu não me engano são 12. São 12 para Piranguçu, né? Então isso, igual o vereador já falou, vai ser muito bom para nós, porque Piranguçu é um município muito grande. Com os poucos policiais, não dá para dar atenção a todo mundo na hora que chama. Às vezes você chama, eles já estão atendendo uma demanda ali, né? Não tem como largar aquilo para atender a outra. E como vai se conseguir aumentar, né, o efetivo, aí dá para dar um atendimento melhor. Porque por mais que eles tentam correr atrás, atender, às vezes não consegue. Então, mas está de parabéns, Jones. Continue aí dedicando ao nosso município. E várias pessoas já perguntou, é verdade que o Jones vai embora? Falei, Jones, depender de nós, não vai embora nunca. Então, parabéns, né? E parabéns a toda a sua equipe que vem realizando um ótimo trabalho aqui em nossa cidade. Sobre os enfeites, né? O vereador Zé falou da Correinhas, né? O Correinhas, o que pode ser feito, porque geralmente eles estão enfeitando onde tem uma pracinha,
e também onde tem um relógio, né, da CEMIG, para que possa fazer a ligação das luzes, né? Nos correinhos, o que pode ser feito, sugerir para eles, é colocar alguns enfeites, que a luz, né, não tem um relógio próprio da prefeitura. Pode ser que seja isso também, né? E a pedra vermelha foi feita, o ano passado não foi feito, esse ano foi, porque agora já ligaram aquele relógio lá, né, que foi pedido bastante também, foi falado em várias reuniões aqui. Foi nesse mês agora que fizeram a ligação lá do relógio. Quanto a... Vereadora, só permite a palavra? Referente ao enfeite lá dos Correine. Se tiver as luzes, poderia conversar lá com o proprietário, com o gordo lá do bar, que tem o bar dele, tem as duas casas, que é vizinha, que é dele também. E eu tenho certeza que ele cede para ficar bonito lá também. Essa pode ser mais uma sugestão, né, para passar para eles conversar com os proprietários, ver se eles vão ceder né, que aí fica mais fácil também, é um ponto pequeno lá, né, também, né. Quanto às emendas impositivas, que vocês já comentaram, né, acho que o vereador Leonildo, presidente, vai falar alguma coisa depois também, o vereador Benedito, né, já falou. Essa casa recebeu, né, por enquanto, o ofício da secretária Glaucia, comunicando que já foi feito, já foi atendida todas as emendas impositivas. Mas eu acho que ela esqueceu, que até a gente vai falar com ela, ela não atendeu todas, né, que faltou ainda a emenda impositiva do vereador José Mário, a minha e do Leonildo, que nós fizemos juntos, juntamos, né, e a gente pediu um objeto só, no caso, uma parte, 50%. Foi a reforma de uma sala, né, para o tratamento dentário, lá nos Melos, lá na Estratégia da Família, e os outros 50%, foi isso, né? Os outros 50% foi para a compra de equipamentos, que não adianta fazer a sala se não tiver o equipamento também. Então, nós resolvemos, né, que o nosso valor, a nossa indicação seria com esse objeto. E ela respondeu que já atendeu todas, mas ela esqueceu que ainda não atendeu essa parte nossa. Então, a gente vai pedir para a secretária, né, fazer um ofício, perguntando para ela como que está, né, em que pé que está. Porque o prefeito, ele tem até 31 de dezembro para atender todas as indicações, todas as emendas impositivas. Nossa, a gente vai perguntar porque ela oficializou essa casa dizendo que já terminou. Mas acho que ela esqueceu dessa parte, né? Então, a gente vai ver como é que fica e vocês pediram os seus. Né? Meu vereador, falando da emenda positiva que comentou aí, essa semana eu estive conversando com o Luiz e até comentou a respeito disso daí. A dele, né? Eu falei, eu não sei responder para você se a sua foi cumprida ou não. Então, que indicou a dele, tá? Então, você verifica para ver se a dele foi atendida ou não, a demanda. Sim, porque se a gente mandar um ofício para o prefeito perguntando, ele fala assim, eu tenho até 31 de dezembro para fazer. Então, pode mandar o ofício perguntando em que pé, igual o Benedito falou, em que pé está, como que se encontra. A nossa, a gente pergunta diferente, porque ela falou que já finalizou. Se ela finalizou, está faltando alguma coisa que não bateu. Inclusive a dele, ele falou que foi para a Unicap, para a entidade, sabe? Então... Isso, ele indicou, né, a emenda impositiva para lá. Aí deve ter a resposta, né? O que vai dar, né? Vereador Darli Veloso. Senhor presidente, demais companheiros, aos presentes, a nobre vereadora eleita aí, bem-vinda, vem matar saudades da casa, né? A boa filha, a casa retorna, bem-vinda. E a você que nos acompanha de casa, boa noite, muito obrigado pela acolhida. Sargento Jones, que é o nosso comandante do destacamento da Polícia Militar, a nossa gratidão, nosso reconhecimento pelo seu esforço em atender aí a população, e com a vinda desses 2 novos integrantes, eu tenho certeza que o serviço será ainda melhor. Então, parabéns pelo trabalho. Fico aqui bastante esperançoso, o tempo deu uma melhora, que aí com isso a Secretaria de Obra pode trabalhar e com isso melhorar nossas estradas também, porque são muitas exigências, porém a gente sempre vê que é a mesma, é a estrada. O povo quer a estrada boa para eles andarem, né? Nós queremos, o povo, eu também sou um deles, que é isso que a gente quer. E
nada melhor que o Zé Pintinho falava que o melhor prefeito é o sol, então que possa esse tempo dar uma firmadinha aí para nós e que a gente consiga atender essas demandas, esses pedidos aí, para nós podermos sair de manhã para trabalhar, voltar para casa e transitar de maneira segura. Então essa é a minha esperança e que os nossos servidores lá consigam concluir aquilo que começaram. Nós estamos aí falando das emendas impositivas e eu quero destacar para os demais vereadores que o orçamento, a lei orçamentária já está aqui e nós começamos a estudar hoje. E nela também nós vamos colocar as emendas impositivas para 2025. Então nós precisamos daqui a pouco, no máximo semana que vem, já começar a tocar nesse assunto. Porque semana que vem é a última reunião do mês de novembro. Depois dessa, eu creio que nós não tenhamos mais do que 2 reuniões ordinárias. Então nós precisamos conversar sobre essas emendas para saber para onde nós vamos indicar as nossas emendas para que o ano que vem sejam atendidas. Doutor Darli, só uma parte. Sobre as emendas impositivas, já conversei, né, com os nobres colegas, pedi para vocês ir tendo ideia, para ver o que vocês querem, né, que seja feito, que seja indicado, para a gente sentar e poder fazer, porque esse ano está mais fácil. Ano passado a gente sofreu muito, né, com isso, porque a gente não sabia fazer ainda, teve que fazer muita pesquisa para poder fazer. Eu com a Jos, na verdade, a gente, nossa, suou forte para poder dar conta de tudo isso. Esse ano vai ser mais fácil, porém, é preciso que vocês encaminhem para a secretária ideias suas, para a gente poder começar a elaborar, porque depois de elaborar, a gente tem que ver direitinho, tem que passar para as comissões, tem que estudar e tem que vir para a votação, para depois ser colocado na LOA. Então vocês perceberam aí que não é assim tão simples, né? Precisa fazer porque o tempo nosso está se esgotando aqui em questão de reuniões ordinárias. Pode falar, vereador? E também quero humanizar também o dia 20, né? É o dia da consciência negra, né? Então que ela seja tratada no nosso... hoje é um feriado, né? Dia 20, então a consciência negra seja tratada, esse povo tudo com carinho, ser humano, igual o branco também. Só isso. Então, como eu estava falando, ela não é tão simples essa emenda. Graças a Deus foi uma vitória, né, para essa casa. No tempo da vereadora Ivanilda não tinha ainda, né? Então você não pode experimentar isso. Eu acho que isso vai ajudar bastante. É uma forma que foi encontrada, dentro da lei, tudo certinho, tudo bem elaborado, para a gente também poder participar da administração de uma forma mais efetiva, né, indicando aquilo que a gente deseja, aquilo que é possível dentro do pouco recurso que é destinado a cada vereador, mas já ajuda a atender algumas demandas que a gente tem, né, durante o trabalho, que a nossa população pede. Então, esse ano que passou agora, né, que nós estamos brigando aqui, e nós vamos encaminhar amanhã, viu, Josi, um ofício para a secretária Grauce, porque nós temos 2 demandas nossas, que é a reforma da sala e a compra dos equipamentos. E nós temos até dia 31. Mas o tempo é pouco perante todo o processo que tem que ser feito para a compra desses equipamentos e para a reforma dessa sala. Então eu apertei e conversei com o nosso engenheiro, ele me prometeu que essa semana entrega lá, aliás, ele prometeu que hoje, não sei se chegou, nas mãos do Reginaldo, né, o processinho que é feito, segundo ele é mais simples, porque não demanda de licitação, pode ser com dispensa, mas a gente precisa comprar os equipamentos, e precisa de licitação, precisa de montar todo o processo lá. Então a gente espera que a secretária agilize, né, encaminhe para o pessoal que faz esse trabalho, porque está desde o começo do ano, está sabendo que é isso. Então, por que vai deixando, e aí chega agora nos últimos meses, fica difícil de realizar. E é um anseio da comunidade, né, porque nós anunciamos, eu, a vereadora e o vereador José Mário, queria acontecer isso na comunidade, para atender ali, né, Meros, Martins, Sobradinho, Pedra Vermelha, Correinho, os bairros mais próximos ali, para ter um atendimento odontológico, né, na comunidade. E diminuiria, né, o peso aqui na UBS com o atendimento odontológico que tem aqui. Então, a gente espera que isso aconteça, nós vamos pegar firme, né, peço aí a ajuda da vereadora aqui, do vereador, para a gente cobrar, né,
o Celso me prometeu que entrega hoje, mas cobrar a secretária para que agilize isso daí. E os outros equipamentos que os outros vereadores pediram, isso que ela mandou já foi comprado. E nós vamos encaminhar também, José, um ofício para o secretário, né? Porque se eu não estiver enganado, os recursos que o vereador Benedito, o vereador Luiz destinou para a Unicap, está lá na Secretaria de Meio Ambiente. Porque é ela que cuida dessa parte. Eu tenho quase certeza que está lá. Então nós vamos encaminhar um ofício para ele, para que ele possa resolver. Tem até de 31 para fazer também, precisa ser feito. Eles precisam de uma sala para alimentação, lá está tudo misturado e é complicado, precisa melhorar o banheiro, estrutura, e o recurso foi destinado para isso. E eles já tinham lá, se eu não me engano, alguns materiais que foram doados para ser feito isso, e infelizmente até agora não foi tomado providência nenhuma nesse assunto. Então nós vamos encaminhar um ofício para lá para a gente poder estar ciente disso. E mais uma vez, o Sargento Jones, o senhor fique à vontade, né? Precisando dessa casa, nós estamos à disposição para a gente poder juntos somar força aí para continuar mantendo essa segurança que existe no nosso município, né? Eu sou testemunha disso, vários acontecimentos no nosso bairro, prontamente a polícia se deslocou, atendeu e foi até dar conta do problema resolvido, né? Porque é gostoso quando a gente liga no departamento ou liga para o próprio sargento, meu senhor, sempre pronto a atender. Isso aí é um motivo de alegria para nós, porque facilita o contato, né? E dá atendimento, vai, né, faz a verificação certinha. Se não for nada, graças a Deus, tomara que nem todo chamado das pessoas não seja grave, mas se for também, o senhor com a sua equipe já resolve, já nos ajuda a dar essa sensação de segurança. Então, em nome do povo de Piranguçu, eu agradeço o empenho do senhor aí nesse trabalho e que a gente continue essa parceria para o bem do nosso povo, né? Que fique uma mensagem para aqueles que pensarem em vir em Piranguçu para fazer alguma coisa de errada, que não venham, porque a polícia está atenta, pronta para atender, a população também, porque eu acho uma coisa muito importante, o sargento, o senhor também é mais testemunha disso do que eu, a população tem contribuído bastante, né, em relação da segurança, ajudando a polícia, porque a polícia não consegue dar conta do tamanho territorial que nós temos aqui em Piranguçu, né, de saber de tudo, mas a população sabe, o morador lá pertinho sabe, um vizinho novo que chegou, uma pessoa que está andando diferente. Então essa comunicação com a polícia eu acho que ajuda bastante a evitar, né, as demandas maiores. Então muito obrigado aí pelo empenho do senhor e que seja muito bem-vindo mais uma vez os dois soldados para nos ajudar aí nesse trabalho. Havendo quórum regimental, passamos à ordem do dia. Solicito à senhora relatora, vereadora Vera Lúcia, que proceda à leitura do parecer da Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas ao projeto de decreto número 02 de 2024. Comissão de Finanças, Orçamento, Tomada de Contas. Projeto de decreto legislativo número 002/2024, que aprova as contas prestadas pelo chefe do Poder Executivo da Prefeitura Municipal de Piranguçu no exercício financeiro de 2020. A presente proposição esteve em pauta nos termos regimentais no dia 28 de outubro de 2024, durante a 100ª sessão ordinária. Foi exarado o competente parecer jurídico por parte da Procuradoria Jurídica da Casa, fazendo observação pertinentes. Na sequência do processo legislativo, a propositura veio à análise desta comissão, a fim de ser apreciada conforme previsto nos artigos 32 e 42 do Regimento Interno. Após a análise e discussão do projeto Decreto Legislativo 002/2024, a comissão conclui que a matéria em questão é de natureza legislativa e que o projeto em análise está em condição de ser submetida à votação. Diante disso, a comissão manifesta-se favoravelmente à aprovação do projeto do Decreto Legislativo número 002/2024. Sala das Comissões, em 29 de outubro de 2024. Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas, vereadores Darli Veloso, Benedito Pereira e Vera Lúcia.
Tendo recebido parecer favorável da comissão, coloco em discussão e votação o projeto de decreto número 02/2024, solicitando ao senhor secretário a sua leitura. Projeto de decreto legislativo número 002 de 2024. Aprova as contas prestadas pelo chefe do Poder Executivo da Prefeitura Municipal de Piranguçu, exercício financeiro de 2020. A Câmara Municipal de Piranguçu, Estado de Minas Gerais, por seu presidente, no uso de suas atribuições legais e nos termos da Lei Orgânica Municipal e do Regimento Interno da Câmara Municipal, aprova e a mesa diretora promulga o seguinte: Decreto Legislativo. Artigo 1º. Fica aprovada a prestação de contas da Prefeitura Municipal de Piranguçu do exercício financeiro de 2020 do gestor e responsável Ricardo Martins de Araújo, constante dos autos do processo eletrônico do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, número 11.04673. Artigo 2º. Fica igualmente aprovado o parecer prévio exarado pelo Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, referente ao processo número 11.04673. Artigo 3º. Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação. Câmara Municipal de Piranguçu, 28 de outubro de 2024. Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas. Presidente Darli Veloso, vice-presidente Benedito Pereira, membro Vera Lúcia. O projeto de decreto número 02/2024 está em discussão. Bom, esse decreto, né, que foi feito, mas a gente recebeu toda uma documentação do Tribunal de Contas de Minas Gerais, que veio falando das contas, né, do prefeito Ricardo na gestão 2020. Nós estamos em 2024, agora que veio para a gente aprovar de 2020. Vem todo o material, né, para a gente acompanhar, para a gente sentar e estudar e verificar como foi gasto em 2020. O Tribunal de Contas, ele manda para a gente falando os detalhes, passando algumas orientações, dando alguns conselhos, e o tribunal, ele já aprovou com ressalvas. Então, as contas do prefeito Ricardo já foram aprovadas pelo Tribunal de Contas. Basta a gente, né, complementar com a aprovação ou não. Como o Tribunal de Contas, que é o órgão responsável, ele aprovou, não tem por que a gente também não aprovar. Tem algumas orientações que nós vamos passar, né, acho que o presidente vai encaminhar, que eles ressaltam que deixou de fazer alguma coisa, precisa melhorar nisso, mas são só sugestões. Então, a gente leu essas sugestões e a gente vai encaminhar para a prefeitura para eles verem que nos próximos eles podem melhorar. Mas isso não quer dizer que as contas não são aprovadas. Elas são aprovadas, sim. Por isso, o meu voto vai ser pela aprovação também. Eu gostaria só de salientar também, nós já encaminhamos, né, ao Executivo as recomendações do Tribunal, as orientações deles, as sugestões e as nossas também, né, dentro desse processo aí que nós estudamos, analisamos juntos, porque a prestação de contas nós assumimos juntos com o prefeito, se favorável, né, todo o trâmite ali que foi feito. Então, por isso é muito importante, eu sempre comentei, a gente sabe do esforço de cada um aqui, da gente acompanhar, analisar, estar acompanhando dia a dia os trabalhos e questionar, sim, se tiver dúvida, questiona, porque nós somos corresponsáveis de tudo aquilo que acontece dentro da administração, né? A gente assina junto, a gente caminha junto, então é muito importante, eu sempre saliento isso, para nós que estamos aqui, para os futuros que virão, acompanhar. Tem dúvida, vai lá, pergunta, faz requerimento, faz ofício, né, se informa, porque a prestação vem, né, o tribunal encaminha, demora um pouco, nós estamos aprovando agora de 2020, e tem outros atrás de 2020 que ainda não veio, tem conta do ex-prefeito que não veio aqui ainda, né, e quando chegar, quem estiver aqui vai ter que julgar, vai ter que acompanhar, vai ter que ver como que foi feito, se está certo ou não. Então eles encaminharam algumas ressalvas dentro da aprovação deles, nós já encaminhamos, né, a prefeitura já tomou as providências, porque isso foi em 2020,
né? E agora que eles julgaram, encaminharam para nós. Então, nesse período de 4 anos, a prefeitura já corrigiu algumas falhas que vinham acontecendo. E outras virão. E é importante a gente acompanhar isso. Hoje nós estivemos estudando orçamento, comentando com a doutora, né, que eu agradeço a presença aqui, né, e quero salientar mais uma vez o grande empenho do escritório Nazário Lima em nos acompanhar e dar todo o suporte para que essa casa funcione e caminhe bem. Então a gente está questionando, ela está levando aí os questionamentos nossos para que a gente faça, né, aquilo que é melhor e aquilo que a lei permite que seja feito para o bem comum e para o bem de todos nós também. Então esse processo, né, teve um assessor nosso aqui que uma vez me disse, né, que é o momento ímpar onde o vereador ele assume, né, a função de julgar, de acompanhar e de estar por dentro de tudo aquilo que acontece no município. Então esse é o trabalho primordial dos vereadores, acompanhar, fiscalizar, analisar, ver se está tudo certo, para que futuramente não venha ninguém ser penalizado por alguma falha cometida. Só para dar um exemplo, para ficar mais claro, aqui nessa prestação de contas de 2020, eles vêm orientando, tipo assim, entre aspas, cobrando, que não tem o plano de cargo de salário do magistério. E isso já foi corrigido, já foi feito, já tem. Então, para você ver como eles estão, assim, entre aspas, atrasados, né? Aqui já foi feito e eles estão falando que não tem. Então, é uma coisa que a gente estudou detalhadamente, juntamente com o nosso jurídico, né? Que é bom que a gente fale assim, ó, vamos sentar com o jurídico, que a gente vai lendo, já vai estudando, vai levantando as dúvidas, e quando chega no final já está ok. E várias coisas que estão falando aqui já foi resolvido. O projeto de decreto no 02/2024 está em votação. Conforme solicitado pelo Tribunal de Contas, farei a chamada nominal dos vereadores para a votação do projeto. Então, a cada chamada de cada vereador, vocês vão responder a favor ou contra. Tá? A favor ou contra, né? Vereadora Áurea Sabrina. A favor. Vereador Benedito Pereira. A favor. Vereador Darli Veloso. A favor. Vereador Edson Alves. A favor. Vereador José Mário. Favor do Vereadora Vera Lúcia. A favor. Aprovados por 6 votos. Solicito a senhora relatora, vereadora Áurea Sabrina, que proceda à leitura do parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final ao projeto de lei no 014/2024. Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Projeto de Lei 014/2024, que dá o nome de Benedito Pereira de Miranda, Delicado, a praça localizada no loteamento Vale das Pedras. A presente proposição esteve em pauta, nos termos regimentais, no dia 15 de julho do corrente ano, durante a 107ª sessão ordinária. Foi exarado o competente parecer jurídico por parte da Procuradoria Jurídica da Casa, fazendo observações pertinentes. Na sequência do processo legislativo, a propositura veio à análise desta comissão, a fim de ser apreciada conforme previsto nos artigos 32 e 41 do Regimento Interno. Em estudo, a comissão não viu necessidade de fazer emendas. Após a análise e discussão do projeto de lei 014/2024, a comissão conclui que a matéria em questão é de natureza legislativa e que o projeto em análise está em condições de ser submetido à votação. Diante disso, a comissão manifesta-se favoravelmente à aprovação do projeto de lei número 014/2024, Sala das Comissões, em 19 de agosto de 2024. Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Vereadores Vera Lúcia, Luiz Procópio e Darli Veloso. Tendo recebido o parecer favorável da comissão, coloco em discussão e votação o projeto de lei no 014/2024, solicitando ao senhor secretário a sua leitura. Projeto de lei número 014 de 2024 dá o nome de Benedito Pereira de Miranda, Delicado, a praça localizada no loteamento Vale das Pedras. A Câmara Municipal aprovou e eu, prefeito do município de Piranguçu, sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. Fica nomeada de Benedito Pereira de Miranda
Delicado, a praça a ser construída no loteamento Vale das Pedras, localizada na rua Turquesa, sem número, bairro Centro, nesta cidade. Artigo 2º. Na execução desta lei, o Poder Executivo, observado o seu orçamento, fixará placa com a nomenclatura. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Prefeitura Municipal de Piranguçu, 11 de julho de 2024. Ricardo Martins de Araújo, Prefeito Municipal. Eu gostaria de pedir ao secretário que leia a justificativa para nós, fazendo favor. Justificativa. Este projeto de lei, ao pretender dar o nome à praça a ser construída na Rua Turquesa, sem número, no bairro Centro, no loteamento Vale das Pedras, visa homenagear um exemplo da natureza humana, o senhor Benedito Pereira Miranda Delicado, que tinha acentuadas qualidades como a bondade, humildade, honestidade e dedicação ao próximo. Grande personagem em nosso município, dedicou sua vida ao próximo. Devido à sua seriedade aliada à bondade, o que trouxe a ele ampla consideração da parte da comunidade, fazendo com que fosse destinado e confiado a ele a função de juiz de paz, nomeado pelo governador e empossado pelo juiz de direito, onde exerceu por mais de 25 anos sem nenhuma remuneração. A função naquela época era de levar a paz à comunidade e dissolver as desavenças entre vizinhos e moradores do município. Comerciante nato, dedicou a sua vida ao comércio, decidido a fazer de nossa cidade um local de crescimento e desenvolvimento. Trabalhou anos junto de seu pai e, com seu falecimento, assumiu a sucessão do comércio, transformando o empreendimento de bar a restaurante e lanchonete, que funcionam até hoje. Durante anos à frente do restaurante, por sua simplicidade e carisma, Delicado servia comida típica mineira, o que atraía diversos visitantes ao município, formando filas à espera de uma mesa, o que rendeu a ele uma matéria na revista Globo Rural de fevereiro de 2006. Podemos citar ainda alguns de seus envolvimentos marcantes ligados à tradição cultural de nosso município. Recebeu o título de Cidadão Benemérito de Piranguçu de 2012 da Câmara Municipal de Vereadores e, sempre envolvido nas festas, durante anos realizou a tradicional festa junina do Delicado, que distribuía gratuitamente quitutes e bebidas juninas a toda a comunidade, e a festa era esperada todos os anos. O referido projeto de lei visa regularizar a situação deste espaço, que ainda está em fase de licitação da obra, para posterior início de sua construção, que será destinado ao uso da população, propiciando um espaço de lazer, cultura e entretenimento. Por fim, a nomenclatura que se busca está de acordo com o artigo 353 e seguintes da Lei Orgânica. Acreditando na grande importância do projeto ao homenagear o senhor Benedito Pereira de Miranda Delicado, que foi um exemplo de caráter, de pessoa, e que é solícito a aprovação deste projeto pelos nobres legisladores desta casa. Prefeitura Municipal de Piranguçu, 11 de julho de 2024, Ricardo Martins de Araújo, Prefeito Municipal. O projeto de lei 014 está em discussão. Bom, esse projeto não tem nem muito o que discutir, né? Porque a justificativa já foi clara, falando tudo que ele representou aqui para o nosso município,
tudo que ele já fez. Então, eu acho que é um nome merecido, né, que deve ser lembrado, né, colocado na placa mesmo. E não tem muito que a gente falar, porque, na verdade, a justificativa já se falou tudo, né? Foi legal ler, porque está a explicação do motivo. E também, quem conheceu o Delicado sabe da veracidade do que aqui foi lido e do merecimento. Eu, quando estava lendo o projeto e li também a justificativa, eu achei interessante ler para toda a população. Por isso eu pedi ao secretário que fizesse o favor da leitura, porque eu acredito que todos os filhos de Piranguçu, né, principalmente os mais antigos um pouquinho, conhecem bem a história do Delicado, né. Eu tive o prazer de, em 2012, participar dessa menção aí, né, de cidadão benemérito a ele, por entender da grande importância que o nome dele representa para o nosso município, né, da história. Muitas pessoas, né, que a gente encontra em Itajubá, às vezes falam, e o restaurante Delicado está funcionando, como é que está? Eu ia muito lá, então deixou, né, um legado aí para o município, uma história muito bonita, e eu acho que nada mais justo do que o município homenagear aqueles que contribuíram tanto para que o nome da nossa cidade fosse conhecida em outros lugares e fosse valorizada também. E no qual recebeu muita gente fora, né, sem ser cidades vizinhas, teve gente muito longe, né, que veio para prestigiar, né, a comida dele lá. E igual o vereador Nilton falou, até hoje eles perguntam, né, do famoso Delicado, né? Então é de grande valia. E uma coisa muito importante, que quem conheceu o Delicado, principalmente no final da vida dele, ele tinha tudo para ser um homem triste, né, passando por toda a situação que ele estava enfrentando no final da vida, e ele ficava ali na cadeira de rodas, às vezes sentado ali fora, cumprimentava todo mundo, conversava com todos que passavam, né, ainda brincava, né, um dia ainda brincou comigo, rapaz, eu sonhei, eu estava jogando bola, dei um chute, fui ver, não tinha mais nada, né. Então é uma pessoa que trouxe alegria para o município e merece, mais do que justo, essa homenagem. Eu sou muito favorável mesmo, porque reconhecer, né, as pessoas que contribuíram com a gente é muito importante. O projeto de lei número 14 está em votação. Os vereadores que estiverem a favor permaneçam sentados, os contrários ficando em pé. Aprovados por 6 votos a favor. Solicito a senhora relatora, vereadora Vera Lúcia, que proceda a leitura do parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final ao projeto de lei número 015 de 2024. Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Projeto de lei número 015/2024, que dá o nome de Carlos Máximo Rick, a quadra escolar localizada no loteamento Vale das Pedras. A presente proposição esteve em pauta nos termos regimentais no dia 12 de agosto do corrente ano, durante a 108ª sessão ordinária. Foi exarado o competente parecer jurídico por parte da Procuradoria Jurídica da Casa, fazendo as observações pertinentes. Na sequência, o processo legislativo, a propositura, veio à análise dessa comissão, a fim de ser apreciada conforme previsto nos artigos 32 e 41 do regime interno. Em estudo, a comissão não viu necessidade de fazer emendas. Após a análise e discussão do projeto de lei 015/2024, a comissão concluiu que a matéria em questão é de natureza legislativa e que o projeto em análise está em condição de ser submetida à votação. Diante disso, a comissão manifesta-se favoravelmente à aprovação do projeto de lei número 015/2024. Sala das Comissões, em 19 de agosto de 2024. Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Vereadores Vera Lúcia, Luiz Procópio e Darli Veloso. Tendo recebido o parecer favorável da comissão, coloco em discussão e votação o projeto de lei 015/2024, solicitando ao senhor secretário a sua leitura. Projeto de lei número 015 de 2024. Dá nome de Carlos Israel Máximo Rick, a quadra escolar localizada no loteamento Vale das Pedras. A Câmara Municipal aprovou e eu, prefeito do município de Piranguçu, sanciona a seguinte lei. Artigo 1º.
fica nomeada de Carlos Israel Máximo Rick, a quadra escolar da Escola Municipal Severiano Ribeiro Cardoso, ainda em construção no loteamento Vale das Pedras, localizada na rua Esmeralda, bairro Centro, nesta cidade. Artigo 2º. Na execução desta lei, o Poder Executivo, observado o seu orçamento, fixará placa com a nomenclatura. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Prefeitura Municipal de Piranguçu, 15 de julho de 2024, Ricardo Martins de Araújo, Prefeito Municipal. Justificativa. Este projeto de lei, ao pretender dar o nome à quadra escolar em construção na Rua Esmeralda, no bairro Centro, loteamento Vale das Pedras, visa homenagear um exemplo da natureza humana, o senhor Carlos Israel Máximo, o Rick, que tinha acentuadas qualidades. Personagem em nosso município, dedicou sua vida ao esporte. Desde muito jovem, aos 14 anos, iniciou suas atividades como atleta, passando pelas equipes aspirante e titular, duas principais equipes naquela época em nosso município. Como atleta e representante de nosso município, ganhou títulos importantes, mesmo com um gramado sem muitas condições, Rick se destacava. Nos anos 90, passou a jogar pela equipe Esporte Clube Piranguçu, uma das equipes mais antigas que existem até hoje. Em 1996, como um apaixonado pelo carnaval, foi um dos responsáveis pela criação do desfile de carnaval, com a apresentação dos bloquinhos, que desfilavam pela cidade com o carro de som, fantasias, caricaturas, realizando uma bela apresentação carnavalesca. Durante uma das realizações de carnaval, teve a brilhante ideia de realizar um jogo de futebol, onde os atletas se vestiam de mulher, com saia, vestido e peruca, que desfilavam pela cidade ao som de um batuque e, em seguida, realizavam um jogo festivo, sempre no domingo de carnaval, no estádio municipal. Essa tradição durou por anos e acontece até os dias de hoje. Em 2005, Rick iniciou suas atividades como treinador na equipe Cachoeirinha, que chegou a todas as finais de campeonatos municipais que disputou, conquistando títulos importantes para a equipe e para Piranguçu. O referido projeto de lei visa regularizar a situação deste espaço, que ainda está em fase de sua construção, que será destinado ao uso da Escola Municipal Severiano Ribeiro Cardoso e em parceria com a população, propiciando um espaço de lazer e esporte. Por fim, a nomenclatura que se busca está de acordo com o artigo 353 e seguintes da Lei Orgânica. Acreditando na grande importância do projeto em homenagear o senhor Carlos Israel Máximo, o Rick, que foi um exemplo de pessoa, que é solícito a aprovação deste projeto de lei pelos nobres legisladores desta casa. Prefeitura Municipal de Piranguçu, 15 de julho de 2024. Ricardo Martins de Araújo, Prefeito Municipal. O projeto de lei 015/2024 está em discussão. Também a justificativa, né, já falou bastante, eu lembro muito bem. Ele é uma pessoa muito animada, né, amigo de todos da cidade, brincava com todos. Ali falou bem a história dele no futebol, né? Na época, acho que não tinha ainda quadra, né? O ideal seria dar o nome dele a um campo, mas como não tem, nada mais justo de dar também, que é voltado para o esporte. Que se na época dele tivesse essas quadras, com certeza também estaria organizando os jogos para a quadra também, né? Então é justo, e foi uma pessoa muito querida assim por todos os munícipes aqui da nossa cidade. E como a própria justificativa falou, ele animava, né, não só a parte de esporte, mas tentava buscar as outras animações também para o pessoal, né?
O projeto de lei número 015 de 2024 está em votação. Os vereadores que estiverem a favor permaneçam sentados, os contrários ficando em pé. Aprovados por 6 votos. Solicito à senhora relatora, vereadora Áurea Sabrina, que proceda a leitura do parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final ao projeto de lei 020 de 2024. Projeto de Lei 020/2024, que dá o nome de Sebastião Braz Siqueira à sede do Poder Executivo Municipal. A presente proposição esteve em pauta nos termos regimentais, no dia 23 de setembro do corrente ano, durante a 112ª sessão ordinária. Foi exarado o competente parecer jurídico por parte da Procuradoria Jurídica da Casa, fazendo observações pertinentes. Na sequência do processo legislativo, a propositura veio à análise desta comissão, a fim de ser apreciada conforme previsto nos artigos 32 e 41 do Regimento Interno. Em estudo, a comissão não viu necessidade de fazer emendas. Após a análise e discussão do projeto de lei 020/2024, a comissão conclui que a matéria em questão é de natureza legislativa e que o projeto em análise está em condições de ser submetido à votação. Diante disso, a comissão manifesta-se favoravelmente à aprovação do projeto de lei número 020/2024. Sala das Comissões em 14 de outubro de 2024. Vereadores Vera Lúcia, Luiz Procópio e Darli Veloso. Tendo recebido o parecer favorável da comissão, coloco em discussão e votação o projeto de lei 020 de 2024, solicitando à senhora secretária a sua leitura. Projeto de lei número 020 de 2024. Dá o nome de Sebastião Braz Siqueira à sede do Poder Executivo Municipal. A Câmara Municipal aprovou e o prefeito do município de Piranguçu sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. Fica nomeada de Sebastião Braz Siqueira a sede do Poder Executivo Municipal, situada à Rua João Antunes Siqueira, número 420, Centro Piranguçu. Artigo 2º. Na execução desta lei, o Poder Executivo, observado o seu orçamento, fixará placa com a nomenclatura. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação e revoga as disposições em contrário. Prefeitura Municipal de Piranguçu, 20 de setembro de 2024. Ricardo Martins de Araújo, prefeito municipal. Justificativa. Este projeto de lei tem por objetivo dar nome à sede do Poder Executivo Municipal de Sebastião Braz Siqueira, mais conhecido como Tião Cota, que foi um grande exemplo de político de nosso município, exemplo de competência administrativa, honestidade e trabalho. Importante personagem em nosso município, dedicou sua vida pública exercendo o mandato como vereador na 3ª legislatura nos anos de 1971 a 1973, e sendo prefeito por 2 vezes, de 1977 a 1983 e de 1989 a 1992. Sebastião Braz Siqueira, filho de Rufina Tereza da Conceição e de Francisco Braz Filho, nasceu em 26 de janeiro de 1927 no bairro Sobradinho, em Piranguçu, e faleceu em 17 de agosto de 2016. Foi administrador da fazenda de Cândido Pereira Mendonça na década de 50 e da fazenda Barreiro, no município de Santo Antônio do Pinhal, na década de 60. E pequeno produtor rural no bairro Taquaral, neste município. Foi ainda membro da banda Alvorada de Piranguçu. Sebastião Braz Siqueira se destacava pelo trabalho incansável. Sempre acompanhava os funcionários da Secretaria de Obras na execução de seus trabalhos,
na área urbana e bairros rurais. Foi responsável pelo calçamento das principais ruas do município, ajudando inclusive a assentar bloquetes. Fatos que são lembrados até hoje por muitos munícipes. Por fim, a nomenclatura que se busca está de acordo com o artigo 353 e seguintes da Lei Orgânica. Acreditando na grande importância do projeto, que visa homenagear o senhor Sebastião Braz Siqueira, exemplo de honestidade e trabalho, é que solicito a aprovação deste projeto de lei pelos nobres vereadores dessa casa. Prefeitura Municipal de Piranguçu, 20 de setembro de 2024, Ricardo Martins de Araújo, prefeito municipal. O projeto de lei 020/2024 está em discussão. Ô, presidente, a respeito desse projeto aí, eu só queria fazer um comentário na justificativa. Ficou faltando um detalhe na justificativa aí, tá? O que é? Tem muitas pessoas que não conheceu o Tião Código, conheci muito ele, e tudo isso que está na justificativa foi o fato que ele conquistou Piranguçu, uma coisa que ele era apaixonado. E o último mandato dele, né, e isso aí eu não esqueço até hoje, foi dia 15 de julho de 1990, um campeonato das crianças. Ele patrocinou o campeonato e incentivava. Ele gostava muito de esporte. Ele era apaixonado pelo esporte. Então, faltou só a parte do esporte que ele gostava muito. Então, eu falo, nesse período que eu mexi com o esporte, 30 anos, o que mais incentivou o esporte pelo Sul, principalmente a parte das crianças, foi Sebastião Braz Siqueira, o Tião Cota. Isso aí eu tenho o maior orgulho de falar. Então, esse nome está sendo bem servido no local onde vai ser colocado. E uma coisa importante que o vereador lembrou, né, não constou ali da justificativa, por isso é importante a leitura e a gente está lembrando disso. Realmente o Tião Cota era apaixonado por esporte mesmo. Ele até brigava, tá? Não tinha moleza não. Ele fez lembrar muito até o meu pai também, que brigava bastante por causa do esporte, gostava muito, né, apaixonado. E foi uma pessoa que nos ensinou bastante, né, com a sua dedicação. Naquele tempo a prefeitura não tinha tantos recursos como tem hoje, né, tanto o Tião Cota como outros prefeitos da época, sofreram bastante, né, tinha que pegar junto, estar junto, acompanhar, levar, trazer, enfrentar, para que a gente pudesse hoje estar, né, tendo, posso dizer assim, um certo conforto no nosso município, graças a esses que vieram lá atrás e contribuíram muito para o crescimento disso, né. Então ele, com duas administrações ali, conduziu muito bem a prefeitura, como vereador desta casa, né, lá no início, logo no início, da terceira, né, comecinho, não tinha recurso nenhum também, então são pessoas merecidíssimas, tanto o Sebastião, como o Rick, como o outro que nós falamos aí, o Delicado, e tantos outros que já foram homenageados aqui, né? São pessoas que deixam na história, e isso é importante, né, da gente poder estar relembrando, estar analisando. Por isso que eu fiz questão da gente ler essa justificativa, para que a memória do nosso povo também seja lembrada, porque a gente não pode deixar morrer isso no esquecimento. Pessoas que contribuíram tanto, né? Então os nomes que vão estar aí nas praças, na prefeitura, nos campos, nas quadras, ajudam a gente a passar o campo de futebol ali. Zé Benedito foi prefeito aqui, que bom, né? A quadra, o Rick, merecidamente, né? Foi um esportista, trabalhou. A prefeitura, o Tião Cota, foi 2 mandatos e assim por diante. A pessoa vai relembrando essas histórias, né? O Delicado sempre estava ali. Então é importante isso para nós. Então a gente fica satisfeito. E é claro que ainda não está tudo terminado ainda, mas se Deus quiser logo estará pronto e a gente vai poder, né, ter mais esses confortos no município aí. Senhor presidente, para não deixar mentir na história, né, no ano de 90, o senhor estava presente nesse jogo. Tem filmagem, tem vídeo, tem tudo. Então tem prova para provar que ele gostava do esporte. O projeto de lei 020/2024 está em votação. Os vereadores que estiverem a favor permaneçam sentados, os contrários ficando em pé. Aprovados por 6 votos. Então, veio no meu celular aqui, hoje está falando sobre segurança pública, né? Não sei se o Johnny, se está na reunião de nós, você pode falar alguma coisa para nós e
Tá falando sobre as bagageiras, que veio mencionar a bagageira e os cavaleiros sempre andam à noite, né? Então, estão pedindo, se o senhor tem alguma palavra para falar, algum estudo, que à noite é muito perigoso. De dia a gente vê, se o senhor tem alguma palavra para falar, o senhor pode falar ou não? Nós vamos agendar um outro dia com o sargento, né, para esse assunto. Já tem, ele tem um trabalho preparado aí para a gente estar conversando e a gente poder estar esclarecendo a população aí. É que eles viram o sargento tá junto com nós aqui, então é por disso que eu fiz essa pergunta aqui, tá, presidente? Obrigado. Eu agradeço imensamente, né, a presença do sargento aqui, a presença de todos. E nada mais havendo a tratar, convoco a próxima sessão ordinária para o dia... Também aqui, José. Dia 25 de novembro de 2024, às 19 horas. Eu vou conceder a palavra ao sargento, ele pediu aqui, por 2 minutos ele vai esclarecer algumas coisinhas. Som. Bom, respondendo rapidamente aqui ao nosso nobre vereador, a gente está com uma ação que a gente vai realizar no próximo dia 23, né, em parceria aqui com a Prefeitura, com a Câmara também. O vereador Leonildo já se disponibilizou. E a gente vai estar fazendo uma ação justamente principalmente para as bagageiras. Foi feito no grupo de segurança pública lá uma vaquinha, né, pelo Elieber, e ele está contabilizando quanto que deu. Vai ser feito a compra, né, de refletores, para a gente estar fazendo uma ação a partir do dia 23, para a gente estar identificando as bagageiras e também para a gente estar orientando os condutores, né, com relação à vestimenta que eles têm que usar, né, roupa branca durante a noite, evitar ao máximo transitar na rodovia à noite, mas se for necessário, né, que eles transitem, que eles tenham no mínimo essa faixa, essa vestimenta correta aí. Então a gente vai estar disponibilizando no grupo lá também de segurança todas as informações aí a partir do dia 23, em parceria aqui com a Câmara e com a Prefeitura, e também o pessoal do SAMU também vai nos apoiar. Agradeço mais uma vez ao sargento aí, né, a gente estava programando para a gente sentar juntos, mas já adiantando, né, a população, né, mais esse trabalho e esse atendimento aí. Então uma sessão aberta aqui para que o sargento já esclarecesse isso. E aproveitando, né, a fala dele, a vaquinha ainda está faltando alguns recursos lá, né, sargento? Quem puder ajudar, doar aí, procura o Elieber, está lá os dados tudo certinho, é uma coisa séria, não é brincadeira, né, para o bem de todo mundo. Então, mais uma vez, nada mais havendo a tratar, convoco a próxima sessão ordinária para o dia 25 de novembro de 2024, às 19 horas, salvo se houver necessidade de convocação extraordinária, da qual os senhores serão convocados, e declaro encerrada a sessão, desejando a todos uma boa noite.